Agora a 10 é o controle direto da população, seja através da escuta, através da monitoração. Então eu vi aqui, através de uma expressão alta no Twitter, esse decreto 10.046, do dia 9 de outubro de 2019, que ele começa a fazer o livro do Orwell, 1984, começa a quase parecer uma fábula infantil. Ele abre espaço, por exemplo, para que o governo tenha controle de todos os seus dados biográficos. Para citar exatamente o texto, dados de pessoa natural relativo aos fatos de sua vida. Nome civil ou social, data de nascimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, sexo, estado civil, grupo familiar, ou seja, eles vão saber quem é a sua família, endereço, vínculos empregatícios, passados e presentes, né? Atributo, no item 2, ele fala de atributos biométricos. É bom deixar claro que esses atributos biométricos, hoje em dia, é possível a captura de dados biométricos através de meios que você não vai perceber que está sendo capturado. Por exemplo, por essa lei, dependendo desse decreto, dependendo da regulamentação, da forma que ele for colocada, ao entrar numa repartição pública, o seu jeito de andar, ele vai ser capturado. Está aqui no texto expressamente, a maneira de andar. Como é que você vai disfarçar a sua forma de andar? Para mim, por exemplo, tem um item que parece que foi colocado para mim aqui. Fala. Carlos, exatamente. Quando ele fala aqui a voz, né? A voz, lembrando que os gringos já usam isso há muito tempo naquele Echelon, que é aquela tecnologia justamente para o satélite pegar a assinatura de voz e identificar onde que a pessoa, naquele momento, está fazendo a ligação no mundo está. Então eles querem regulamentar isso no Brasil também. Maneira de andar, a voz, a retina, a íris do olho, o formato da face, as digitais dos dedos, a palma da mão, etc. Assustador, Carlos. Porque esses sistemas, a gente tem que ter bem claro que, por exemplo, esses sistemas não dependem, da forma que está no decreto, não depende da sua autorização. É qualquer base de dado governamental. Sabendo que esses sistemas de monitoramento por câmera são sistemas que eles geram dados para uma base de dados, ao você entrar numa repartição pública, você fazer uma ligação para um órgão público, isso daí permite a gravação. Esses sistemas de gravação já existem. Ele simplesmente vai vincular tudo isso a uma assinatura sua, em que, inclusive, eles colocam atributos genéticos, características da pessoa natural, obtidos através da análise dos ácidos nucleicos, ou seja, assinatura de DNA. Ou seja, eles podem utilizar qualquer dado, por exemplo, um dado seu de DNA que está armazenado num hospital, ele pode ser compartilhado e cruzado com outras bases de dados para te identificar. Porque hoje, salvo eu me engane, o fornecimento de DNA, de amostras de DNA, ele não é obrigatório. É claro que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, Carlos Soberano. Porém... Existe uma brecha que a polícia costuma utilizar. Posso falar rapidinho? Sim. É o seguinte... você não é obrigado a produzir prova contra si, certo? Sim. Você não é obrigado a deixar as pessoas tirarem seu sangue. Mas é o que acontece. Se você bebe um copo d'água e joga esse copo fora, o material de descarte pode ser utilizado para fins de coleta de DNA. E outra, não pode intervir no teu corpo, mas você pode requerer, você policial, autoridade policial, você MP, pode requerer um mandado de busca e apreensão na casa da pessoa para recolher escova de dente, escova de cabelo, fronha de travesseiro, para com isso construir o perfil de DNA. Isso aí então, ficou famoso até naquele caso daquela senhora lá que sequestrava crianças e dizia que eram seus filhos, aquela Vilma, porque ela tinha roubado uma criança antes do tal do Pedrinho, né, que era o famoso, só que a primeira que ela roubou de uma mulher pobre, aí não saiu na imprensa. O segundo, que era o Pedrinho, como era uma família de classe média de Brasília, aí saiu na imprensa. Mas aí, a primeira, tal que ela tinha roubado,
exatamente isso, a filha não queria deixar a polícia fazer o exame de DNA, ela própria já estava numa síndrome de Estocolmo, não queria nem saber que era filha de outra pessoa. Aí ela fumava, foi lá prestar o depoimento e tal, jogou a guimba de cigarro no lixo, o pessoal fez o teste de DNA em cima da guimba de cigarro. Então, até isso aí eu lembro por causa dessa história aí, Carlos Soberano. Mas a barra nisso daí, a barra nisso daí era impedir a coleta de material de DNA, assim, pelas diversas instituições, montar banco de dados. Mas agora, com isso que o Carlos Soberano está mostrando... Que agora fica muito mais fácil. Se você fez um exame em qualquer laboratório dentro da rede pública, ou que passou na rede pública, isso está constituído numa base de dados. A partir do momento que você permite o cruzamento dessas bases de dados, porque as pessoas não sabem qual que é o grande problema do cruzamento de bases de dados. Isso é uma caixa de Pandora. Uma vez aberta, uma vez permitido o cruzamento dessas bases de dados, você não tem como voltar atrás. Você não tem como voltar atrás. Então, qualquer dado obtido a partir do momento desse decreto é fair game, está liberado, pode ser utilizado. Porque no decreto não é colocado a função desse cruzamento de dados, ele é deixado em aberto. Então, o que nós temos aqui é um controle total e completo sobre a sociedade. É um controle num nível de distopia que, por exemplo, o pessoal fala da China. Não existe nem na China. Não existe ainda nem na China. Pessoal, estão coletando DNA de algumas etnias na China. Gente, estão coletando DNA, vão poder coletar DNA de todo o povo brasileiro. Só que a gente não vê nenhum segmento da esquerda brasileira protestando contra isso. Pela quantidade de pautas que eu já vi o dito piguinho vermelho reproduzir, eu acho impossível que ninguém na esquerda brasileira saiba desses mecanismos que estão sendo implementados. Saibam dos mecanismos que estão sendo votados secretamente no Congresso. Porque eu fiquei semanas e semanas, os expressionautas ficam uma semana inteira perturbando deputados, senadores, e eu não vi ninguém, tirando aquela live do Glauber Braga, se levantar contra isso. Eu não vi nenhuma figura que foi candidata a presidente da República se levantar contra isso. Nenhum presidente de partido tampouco, cara. Nenhum presidente de partido. Nenhum presidente de sindicato, nenhum presidente de movimento social, do MST, MTST, o pessoal aí que pareceria estar, né, na linha de frente, não vi ninguém falando não, Carlos. Então as pessoas, é muito legal lacrar no Twitter e falar, olha, é um governo fascista. Agora, tomar medida de combate contra as práticas totalitárias que são tomadas por esse governo, eu não vi ninguém. Ou se quer denunciar, isso que é incrível, se quer denunciar. Então nem falar assim, não vamos fazer a marcha, a ocupação contra o Patriot Act. Não, pegar a sua rede e falar à sociedade, olha, eles estão fechando o regime, olha o fascismo aí de papel passado. Não, ninguém fala nada, o silêncio é a alma do negócio.